Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, mais uma videoaula, Europa, Natureza e Ocupação, parte 2, ok? Vamos dar sequência. Na verdade, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a ocupação humana, né, da Europa, né, a ocupação humana dos territórios europeus, ok? E para isso a gente vai falar um pouquinho da densidade demográfica, né, da distribuição da população pelo continente europeu, tá? Apesar do continente europeu ser muito pequeno, né, pequena extensão e apresentar uma grande população, essa população ela se encontra distribuída de forma, né, bem desigual, tá? Principalmente por questões climáticas, né, que envolvem, por exemplo, a sua localização, o seu posicionamento geográfico, tá? Além de questões como a própria geografia do continente europeu. Tá? Então nós temos aqui um mapa, né, da densidade demográfica europeia, onde as tonalidades, né, de verde, né, sejam mais escuro para o mais claro, né, onde nós apresentamos baixa densidade demográfica, geralmente em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? E no tom mais escuro, né, do laranja para o vermelho, na verdade nós temos uma elevada concentração, né, populacional, uma elevada densidade demográfica em geral, né, no tom mais escuro do vermelho, né, mais de 195 habitantes por quilômetro quadrado. Tá, ok? Então essa densidade demográfica, ela na verdade se distribui da seguinte maneira, tá? A porção norte, né, o norte, né, da Europa, a parte setentrional da Europa, ela apresenta uma baixa densidade demográfica justamente pela questão climática, né? Nós temos aqui o Círculo Polar Ártico, né? Nós estamos praticamente dentro da zona, né, glacial, né, dentro da zona polar, né, glacial norte, então onde a temperatura é muito baixa, né, propriamente o frio, né, vamos dizer assim. Então essa densidade demográfica ela é muito baixa, tá? Na porção mais ao sul, né, na porção meridional da Europa, nós temos aí uma distribuição mais igualitária, né, da população, principalmente na Península Itálica, tá? Agora a parte mais a oeste, né, da Península Ibérica, nós temos aí um vazio demográfico, principalmente porque essa região é a região mais seca do Mediterrâneo, tá? Ok? Então essa região apresenta aqui uma densidade demográfica muito baixa, tá? As maiores concentrações populacionais estão justamente na porção central, tá? Principalmente pelo fato de ser uma região plana, né, de geografia plana, um relevo plano, e essencialmente, né, junto aos vales dos rios, né, aos vales fluviais. Lembrando que os rios desempenham um papel muito importante na Europa, que é justamente a navegação, né, a circulação, o transporte. Então essas regiões são de adensamento populacional em função da concentração urbana e concentração industrial, ok? Um outro ponto a se destacar em relação à distribuição da população pelo continente europeu é que, excetuando aí, né, a região da Escandinávia, né, ao norte, a Península Escandinávia, todas as outras regiões montanhosas, né, como os Alpes, né, os Apeninos, essas regiões elas têm ocupação humana, tá? Elas têm uma ocupação humana que, inclusive, hoje, é claro, é a questão do turismo, né, a questão dos Alpes, né, o turismo por conta dos Alpes, mas historicamente essa região ela foi ocupada porque durante muitos anos acreditava-se que essas regiões muito frias eram regiões onde as pessoas com problemas respiratórios, né, tuberculose, elas acabavam se recuperando. Então muitos hospitais historicamente, né, eram construídos nessas regiões dos Alpes. Então as pessoas com problemas, doenças respiratórias, acabavam vivendo nessa região. Então acabou se estabelecendo uma ocupação, né, mesmo em regiões montanhosas na Europa, tá? É uma coisa bem incomum, né, para o resto do mundo, mas na Europa se deu em função dessas questões que envolvem a própria história, tá ok?
Outra questão importante sobre a ocupação territorial é justamente sobre os principais grupos étnicos, né? Aqui nós temos um mapa, né, dos principais grupos étnicos, tá? Nós temos os latinos, né? A Península Itálica, a Península Ibérica, né? Nós temos os germânicos, ok? Nós temos os eslavos, os gregos, né? Urálicos, albaneses, né? E os bálticos. Né? Então esses grupos étnicos eles estão distribuídos desta forma e que necessariamente se distribuem principalmente, né, associadas aí à própria geografia, né? E isso a gente vai ver que lá na frente que o fato desses grupos, né, étnicos estarem principalmente em algumas penínsulas, isso vai acabar favorecendo a própria dispersão desses grupos étnicos pelo mundo, né? Por exemplo, na própria Península Ibérica, na Península, né, Escandinávia, né, na Península Itálica, que na verdade acabaram sendo povos que dominavam, né, a navegação, né? Povos que inclusive conquistaram outras terras, né? Se a gente considerar aí, né, a Espanha, Portugal, a Itália, né, os vikings, né, na porção do extremo norte da Europa. Então a gente vai compreender que esses grupos étnicos eles estão literalmente associados às questões históricas, né? A posição geográfica deles estão associados às questões históricas de ocupação territorial. Tudo bem? Outra questão importante é a religião, né? A religião, né? Nós temos aí predominantemente, né, o cristianismo, né, na Europa, ele na verdade desempenhando aí 3 características importantes do cristianismo, né, o cristianismo associado ao catolicismo romano, né, associado à expansão do Império Romano, né, histórica aí. Nós temos o cristianismo ortodoxo oriental, né, principalmente na parte leste da Europa, né, muito comum nos povos eslavos, né, e o cristianismo protestante, né, pega praticamente aqui a porção mais ao norte da Europa, né, a Grã-Bretanha, né, a Islândia, né, os países nórdicos, e também temos também a presença, né, muito rara, mas também de muçulmanos, né, principalmente na questão que envolve a expansão do Império Turco-Otomano, né, historicamente, né, pela Turquia, ocupando a região dos Balcãs, né, e chegando até outras porções centrais da Europa, ok? Então isso é muito importante, que dá para distribuir geograficamente esses idiomas associados à ocupação territorial, né, das religiões. Idiomas, né? Agora os idiomas mais falados, né, na Europa. Nós temos aqui essencialmente, nós temos as línguas românicas, né, que necessariamente estão associadas a esse período de expansão do Império Romano, né, os germânicos, né, os eslavos, né, que na verdade acabaram ocupando essa parte oriental da Europa, né. Ainda temos outras línguas, né, não tão, vamos dizer assim, importantes, mas também importantes, como o turco, né, as línguas célticas, né, o grego, né, o húngaro, o albanês, ok? Que estão distribuídos segundo essas características geográficas, tá bom? Então, até a próxima.